mas vamos ao nosso tema, que vamos trabalhar com os irmãos, que é diaconia. Claro, aqui está no contexto da IBD, porque ele é um trabalho que foi direcionado para uma escola bíblica, ou para o COMPET, curso de orientação e motivação para professores da escola bíblica dominical. Então o tema é esse: diaconia cristã. Quando falamos em diaconia, a primeira coisa que vem na nossa mente é a função do diácono, não é verdade? E eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos diáconos nós temos aqui? Glória a Deus. Pastor Josias também sou diácono, não é? Estou falando aqui, obrigado querido, de uma ordenação, porque a diaconia, ou seja, o diácono, essa função de diácono, de servir como uma função eclesiástica, aconteceu porque a igreja primitiva, ela iniciou com 120 homens, claro, mulheres que estavam ali, que obedeceram a voz de Cristo Jesus, que disse: ei, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E Jesus foi assunto ao céu. Uma multidão viu, mais de 400 pessoas viram Jesus sendo assunto ao céu. E eles foram obedientes ao Senhor, eles foram lá para o cenáculo, para Jerusalém, centro da adoração, lugar de culto, lugar de reverência, e ali eles permaneceram cerca de 10 dias após a ascensão. Jesus, após ressuscitar, ficou cerca de 40 dias aparecendo em diversos lugares, e disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles foram para Jerusalém, e ali ficaram primeiro dia, segundo dia. Eu acredito, pastor Eliezer, que foi para o cenáculo mais de 120, não é, pastor João? Porque foi a multidão que viu ali Jesus sendo assunto ao céu. Mas alguns ficaram até que deu sono, não aguento mais, vou voltar para casa. Outros ficaram até que alguém deu uma cutucadinha e disse: ei, se fosse jovem, talvez estou vazando, estou caindo fora, estou 3 dias aqui, nada desse Espírito Santo, vou embora. Mas 120 ficaram até que lá do alto veio um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e começou a ser repartida entre eles línguas como que de fogo, e eles começaram a glorificar e falar em línguas estranhas. Pensa que culto, pensa que lugar maravilhoso. Mas eles estavam ali o tempo todo de joelho? Não. Neste momento em que desceu o Espírito Santo, eles estavam como nós estamos assim, ó. Eles estavam assentados, e de repente o Espírito Santo se manifestou de uma maneira maravilhosa. E agora aquele Pedro que se acovardou para aquela criada que estava lá, o Pedro agora se encheu de músculos espirituais, que nem diz o nosso pastor Sérgio, né? E se encheu de força e foi lá para aquela multidão e pregou com graça, com poder, baseado no que o profeta João tinha profetizado. E ele sentiu o desejo de fazer um convite, e de repente quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia. E agora 120 pessoas cuidar de 3.000, é difícil fazer um discipulado, né? E tiveram algumas dificuldades. E o que aconteceu? Houve, a Bíblia diz, uma murmuração. Eu vou colocar aqui: houve uma crítica construtiva, que os discípulos ouviram aquilo, aquele comentário, aquele alvoroço. Esses homens só estão se preocupando com a palavra, e não estão se preocupando aí com o lado social, de ajudar as viúvas. E começou, e os homens de Deus ouviram aquilo: opa, vamos cortar essa murmuração já, vamos se reunir aqui. O que a gente pode fazer? Houve a ideia do primeiro departamento da igreja: vamos constituir o diaconato. 7 homens para trabalhar no
trabalho social, distribuir, fazer agora cesta básicas, visitar as viúvas, visitar os doentes, aquelas pessoas que foram acometidas do coronavírus, e vamos visitar esse povo, e vamos ajudar 7 anos, mas opa, não é qualquer pessoa não, isso é um trabalho digno. Ser diácono é algo tremendo, maravilhoso, por isso que eu sou diácono. O pastor, ele não perde essas características, essa habilidade. Ele foi diácono, ele agora vai a presbítero, ele continua sendo diácono e já é presbítero. Daqui a pouco ele vai evangelista, ele continua sendo diácono, presbítero e evangelista. E vai a pastor, ele continua mesmo, porque ele não perde essas características, essas funções. Aleluia. E o médico faz clínica geral, daqui a pouco ele se especializa, mas ele continua conhecendo aquelas orientações básicas da medicina. E quando falamos em diaconia, já lembramos, né, dos 7 homens. Não pode ser qualquer um, tem que ser homens cheios do Espírito Santo, tem que ser homens, marido de uma só mulher, não bebedor de vinho, não espancador, tem que ser alguém realmente que seja realmente referencial. Que bom ser diácono, que bom poder apertar a mão das pessoas, que bom fazer visita, que bom realmente ter isso, essa chamada no coração. Glória a Deus. Esses homens fizeram tantas coisas. Basta você lembrar de Estevão, basta você lembrar de Filipe, um grande evangelista, basta você lembrar desses homens que realmente assumiram aquela responsabilidade diante de Deus e diante da multidão, e fizeram e deram o seu melhor para o Senhor. Se você é um diácono na casa de Deus, dê o teu melhor, valorize o teu chamado. Mas é sobre diaconia que eu quero falar. Diaconia tem um termo aqui abrangente, está falando de serviço. O serviço, essas atividades, não é algo que deve ser direcionado somente para um grupo de pessoas, mas a diaconia todos nós podemos exercitar. Mas antes de continuar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero ler a palavra de Deus. Fiquem assentados mesmo. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo 32, eu vou ler alguns versículos. Marcos capítulo 10, versículo 32, alguns versículos. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho de Deus, ou do homem, ele estava dizendo dele, será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Opa! Eles criam que Jesus haveria de ressuscitar, e eles pensavam que Jesus, então, após a sua ressurreição, haveria de constituir um reino aqui terreno. E olha o que aconteceu com os 2 discípulos de Jesus. Mesmo eles tendo uma experiência de aproximadamente 3 anos no colégio apostólico de Jesus, faculdade, que maravilha! Quem que não gostaria de ter Jesus como mestre, como seu professor? E eles pensaram assim: ele vai morrer, mas aqui ele vai ressuscitar, então nós já vamos fazer um pedido para ele. E diz a Bíblia que aproximou-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, os 2 irmãos, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Vocês já viram por aí as pessoas que querem determinar o que Jesus deve fazer, o que ele deve, como ele deve agir,
eu determino, eu faço isso. Esses homens estavam quase com esta ideia: queremos que tu faças o que nós vamos te pedir. E eles então disseram: que quereis que vos faça? E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Queriam ser diferenciados dos demais discípulos. No capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós podemos ver também que estava existindo uma disputa entre os discípulos de Jesus, perguntando quem é o maior no reino dos céus. E Jesus deu uma lição para eles: aqueles que se tornarem menor, aqueles que realmente se humilharem, esses serão os maiores. Teve uma oportunidade que Jesus deu uma lição para as pessoas que ali estavam. Ele pegou uma criança em seus braços e disse: aquele que não se fizer como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Jesus então diz aos dois discípulos, dizendo assim: não sabeis o que pedis. Quantas vezes nós também temos feito alguns pedidos ao Senhor, parece que sem noção, e Ele não nos responde, Ele não nos atende, porque não está de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, aquele que busca, aquele que bate, abre-se. Mas a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então precisa ter uma consonância, precisa estar de acordo com a vontade de Deus, porque Ele conhece a nossa estrutura muito mais do que nós mesmos conhecemos a nós. Glória a Deus. Ele disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas ele disse: isso não compete a mim, mas ao meu Pai que está nos céus. Eles estavam pensando em se destacar entre os demais. Diaconia não é isso. Diaconia é servir, é se colocar à disposição de outro, é saber que é considerar o outro superior a nós, é reconhecer também e dar honra a quem tem honra, é saber realmente valorizar aquelas pessoas que Deus tem colocado para administrar, para cuidar, para pastorear, para orientar, é saber cuidar, saber valorizar. E Deus requer isso de nós. Então diaconia é exatamente isso. A ideia dos crentes era de que Jesus viria para estabelecer o reino messiânico na terra, uma vez por todas, e assim ficariam livres do jugo de Roma. E João e Tiago, eles pensaram assim: nós vamos ser o que? Os assessores imediatos de Jesus. Antes de as pessoas chegarem a Jesus, eles vão chegar a nós. Meu Deus. Que honra! Porém Jesus veio não para estabelecer um reino terreno político, mas um reino celestial e espiritual. E ele disse: o reino de Deus já está entre vós. Nós fazemos parte deste reino. Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem toda a primazia, Ele tem todo o poder. Nós somos servos, Ele é o Senhor, e Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e Ele está pronto a nos ajudar e a nos abençoar. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos em frente. Ou seja, Cristo veio para fazer não a sua vontade, e sim a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus era tão obediente que Ele não fazia nada sem primeiro consultar a Deus. Até porque a Bíblia diz que Ele se aniquilou, Ele se esvaziou, Ele tomou forma de homem. É como que se Ele pegasse todo aquele teu poder, se despisse
e realmente servisse agora como exemplo para a humanidade. E diz a Bíblia que ele em tudo ele foi tentado, porém ele nunca pecou. Vocês lembram daquela passagem que Jesus ele deu um exemplo de ser servo na Santa Ceia e ficaram olhando para ele? Jesus é o maior exemplo para nós. Vamos em frente. Diaconia, a palavra que apresenta ambiguidade, o seu significado é muito mais do que aparece no primeiro momento. Como eu disse no início, quando lembramos da palavra diaconia, já pensamos naquele irmão que de repente tem a função diaconal, de estar atendendo ali na porta, aquele que leva a cesta básica, aquele que ajuda, né? De repente no servir do pão, ou levar a Santa Ceia na casa de alguém que esteja doente. Pensamos somente nessas pessoas, mas é muito mais do que isso. No original é diaconei, que quer dizer servir à mesa. Servir à mesa. E é bom lembrar que esta palavra era desprezível ou desprezável nos dias de Jesus, função de escravos e de mulheres. Na época de Jesus, tinha uma ideia antiga, do machismo. As mulheres não eram valorizadas como deveriam. E Jesus veio exatamente para quebrar esse paradigma. Jesus veio realmente para mostrar que a mulher tem o mesmo valor que o homem. Diante de Deus somos criaturas, somos regenerados, e Jesus batiza com o Espírito Santo a mulher, Jesus dá dons espirituais à mulher, Jesus usa as mulheres na pregação, Jesus usa os homens, Jesus não faz acepção de pessoas. E Jesus valorizou as mulheres. Glória a Deus por isso. Diácono então quer dizer atendente ou servente. A mesma palavra descreve escravos, empregados e obreiros. A ênfase espiritual não está na posição da pessoa, mas no servo em relação ao seu trabalho. Quer dizer, aquela pessoa que faz aquele trabalho com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, porque não está fazendo para o pastor, não está fazendo para a igreja, mas está fazendo para o Senhor. Aleluia. Jesus certa feita disse: estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes. E foi se referindo a tantas coisas. E os discípulos olharam para ele: quando, Jesus, nós vimos você sem roupa, que tivemos que dar uma roupa para ti? Quando que vimos tu com fome e não demos tu comer? Jesus: não é isso que eu estou falando. Quem faz a um desses meus pequeninos está fazendo a mim. Quando você se compromete de repente numa campanha de agasalho, uma campanha de alimento, para poder assistir, dar assistência àquelas pessoas necessitadas, você está fazendo a Jesus. Ele está contemplando, Ele está vendo, e é uma recompensa Ele vai te dar um dia ali na glória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ser diácono é ser um facilitador, um obreiro que serve na igreja local, ajudando na administração, na manutenção da mesma. Isto não é só aquela pessoa que um dia foi consagrado, ou seja, foi ordenado para aquela função. Qualquer um de nós podemos estar exercitando a diaconia na igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos ver ali a proposta de Cristo. Jesus reuniu seus discípulos para a Santa Ceia. A proposta de Cristo a eles
foi totalmente ao inverso do que eles pensavam. Ao invés de honrarias, de privilégios, uma vida de serviço, diaconia e humilhação. Jesus disse: olha, está chegando o meu dia, e está chegando a Páscoa, e eu sou observador dos ensinamentos, dos mandamentos, e eu quero que vocês preparem a Páscoa. E diz a Bíblia que aquele momento em que os discípulos estavam reunidos, Jesus daqui a pouco pegou uma toalha, se cingiu, pegou uma bacia com água e colocou ali, e os discípulos estavam ali reunidos, assentados. Jesus começa agora a se ajoelhar com aquela bacia e vai no pé de João, lava os pés de João, pega a toalha, seca. João não falou nada, porque Jesus tinha uma intimidade tão grande com João, o discípulo do amor. João muitas vezes dobrava o seu, deitava sua cabeça no ombro de Jesus. Eram amigos íntimos. Daqui a pouco foi indo no outro, mas quando chegou no Pedro disse: não, tu lavar meus pés? Não. Tu és o mestre, tu és o chefe. Eu que tenho que lavar os teus pés. Não aceito, Jesus. Não, Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aleluia. Jesus dando o maior exemplo, se humilhando. Era um serviço que as mulheres faziam. Era um serviço que os servos faziam. Quando alguém chegava na casa do seu senhor, já o servo já vinha, porque eram ruas poeirentas, e colocavam as águas ali e lavavam os pés do hóspede. Mas Jesus foi diferente. Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aleluia. E Jesus mais adiante disse: assim como eu fiz, façais vós também. Jesus é o maior exemplo para todos nós. Nós precisamos se doar pelas pessoas. Jesus, ele se doou pela humanidade. Ele entregou a sua vida. Não foi as pessoas que o levaram, não. Ele disse: eu mesmo a dou. Ele se doou por mim e por você. Aleluia. No cristianismo, quando se fala em diaconia, se pretende afirmar o ministério da igreja relativo às necessidades humanas, materiais e espirituais, assistência ou solidariedade. Não podemos somente se preocupar no campo espiritual, mas precisamos saber que muitas vezes o nosso irmão está precisando de uma ajuda, de uma oração, de uma cesta básica, de alguma coisa para que ele possa realmente se levantar da situação que ele esteja. E isto, a igreja está na terra para exercitar a diaconia. Glória a Deus. Eu já tenho a salvação, eu já estou com o passaporte para o céu. Só que esse passaporte, queridos, ele precisa ser renovado. Alguém que faz um passaporte para outra nação, aquele passaporte precisa sempre estar fazendo a validação. Tem que renovar. E o nosso passaporte para o céu também. Nós precisamos renovar constantemente, manter a nossa vida em perfeita comunhão com o Senhor e intimidade com Ele, porque se não mantermos essa intimidade, vamos perder a sensibilidade espiritual, e a trombeta de Deus poderá soar a qualquer momento e nós sermos insensíveis e não ouvir o chamado de Deus. Por isso Jesus disse: vigiai, pois em todo tempo. Isto está ativando o passaporte que nos garante o céu. Não cremos na ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Não.
Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quantas pessoas que eu e você talvez conhecem, que já tiveram e testemunharam dizendo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Talvez até passou por este púlpito e até pregou, mas se hoje você encontrar e dizer assim: você tem certeza da salvação? Talvez a pessoa vai dizer assim: eu não tenho, no momento eu não tenho, perdi. Logicamente que enquanto está com vida, poderá reativar, poderá voltar, como fez o filho pródigo, voltou à casa do seu pai, e poder novamente ter esse passaporte atualizado. Mas se não atualizarem, a trombeta de Deus vai soar e ele vai ficar aqui. Se tiver com vida, talvez terá ainda uma oportunidade na grande tribulação. Mas não espere por isso, não aproveite neste tempo da graça e seja grato a Deus. Tem culto terça-feira, eu quero estar ali para ouvir a ministração da palavra de Deus. Tem culto na quinta-feira, não, eu também quero estar ali para ouvir a mensagem de Deus. Aqui tem culto da vitória? Quinta-feira, culto da vitória. Nós não podemos estar naqueles grupos que existiam na igreja de Coríntios. Dizendo: eu sou de Paulo, o meu negócio é terça-feira, que daí o pastor ministra o ensinamento. Eu sou de Paulo. Paulo era o maior mestre, criou os pés de Gamaliel. Não, meu negócio é terça-feira. Pena que você não tem escola dominical, né? Daí tem aquele grupo que diz: não, meu negócio é só escola dominical e terça-feira. É um momento de ensino. Outros cultos aí eu não quero nem saber. Esse é o grupo que estava lá na igreja de Coríntios, eu sou de Paulo. E outros diziam assim: não, eu sou de Apolo. Apolo era um avivalista. Apolo, ele era eloquente. E daí tinha aquele grupo: não, eu gosto só de aviãozinho, eu gosto só de... Não, então o negócio é quinta-feira. Não, você tem que ser do Apolo, do Paulo e do Apolo. Tem que vir na quinta-feira. Eu sempre digo que o quinta-feira tem um culto, um caráter evangelístico. Não venha sozinho, você já é vitorioso. Traga alguém que ainda não conhece Jesus. Traga alguém que esteja doente para que receba a bênção da cura divina. Traga alguém que esteja com problema familiar para que chegue aqui, seja tocado por Deus e a família seja abençoada. Traga alguém no culto de quinta-feira para serem tocados pelo Senhor. Faça o trabalho da diaconia, aonde quer que você esteja, convidando as pessoas, falando de Jesus, falando do amor de Deus. Mas tinha um grupo que, segundo alguns teólogos, esse era o pior ainda. Ele dizia assim: não, eu sou de Cristo. Era um grupo que não se submetiam a uma liderança, não respeitavam os apóstolos, os líderes, os pastores, queriam viver do jeito deles. Não, nós que comandamos aqui, pronto. Era um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Mas a Bíblia diz: amai os vossos pastores, orai pelos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores. Nós precisamos fazer parte dos grupos que adoram ao Senhor, que valorizam a palavra de Deus e andam e caminham para o céu. Aleluia. Você só parte do grupo de Jesus, do grupo que adora, que glorifica, que exalta, que compartilha as coisas de Deus. Aleluia. Continue servindo ao Senhor com alegria na alma e no coração. Aleluia. Diaconia diz respeito à igreja enquanto comunidade, por intermédio da qual o serviço de Cristo ao mundo deve ser realizado continuamente. Nós estamos trabalhando a nível Santa Catarina, todos por uma vida mais missional. É diaconia isso. Uma vida mais missional. Fazer missão aqui neste templo, coisa mais linda que tem. Todos conhecem um, conhece o outro. São todos luzes, né? Olha quantas lâmpadas temos aí. Olha, parabéns, pastor, não tem nenhuma apagada. Mas de repente, se tivesse uma apagada aqui, talvez ninguém iria perceber, porque a claridade é tão grande. Mas quando
quando eu e você somos luzes e estamos lá no mundo, lá no emprego, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá entre os vizinhos, entre os parentes que não são crentes, e esta luz de repente dá uma piscadinha, o que eles dizem? Ei, tu não é crente? Não é assim? Você não é crente? Está fazendo isso? E pelo reconhecimento que temos como a igreja, a Assembleia de Deus, né? Eles até vão um pouco mais pesados assim, vem cá, tu não é da Assembleia de Deus? Então, ser missional é nós resplandecer, abrir o brilho de Cristo aqui entre nós, mas lá em qualquer lugar que estejamos, que eles possam olhar para nós e dizer, ó, esse é um crente, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ó, eu moro aqui no lado da casa deles, eu só vejo cânticos, hinos, palavras boas, eles servem ao Senhor, aleluia, assim como Eliseu, né, que passava sempre em frente àquela casa daquela mulher, e aquela mulher começou a observar de si, esse homem é diferente, esse homem é diferente, ele passa por aqui e diz, boa noite, ou boa tarde, cumprimentava com um sorriso. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, feliz. E chamou seu esposo e disse, olha, eu tenho observado este homem que passa por aqui, é um santo homem de Deus. Glória a Deus. E de repente ele esteja meio cansado, que tal fazemos aqui uma salinha, um quartinho ali, para que ele possa descansar as suas atividades. Talvez ele quer ler alguma coisa, talvez ele quer conversar com o seu Deus. Vamos fazer, abençoar o Eliseu. O povo lá fora precisa olhar para mim e para você e dizer, este homem é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um santo homem de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Precisamos resplandecer Jesus na nossa vida. Vamos em frente. Diaconia é ação em favor da vida. Na história do bom samaritano, a ênfase está em ajudar o próximo. A Bíblia diz que descia de Jerusalém para Jericó um homem e caiu na mão dos salteadores. Olha o perigo de descer de Jerusalém. Jerusalém, na tipologia bíblica, fala de casa de Deus, lugar de adoração, centro de adoração, lugar, cidade de Deus. O perigo de descer de Jerusalém para Jericó é um perigo muito grande. E este homem descia de Jerusalém, não estava preparado para descer para Jericó. Só podemos descer para Jericó, para o Egito, de alguma maneira, como Jesus disse, permanecei pois em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Daí sim vocês serão testemunhas em Jerusalém, na casa de Deus, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Cheios do Espírito Santo, você pode ir lá no mundo, mas você é um referencial, você está cheio da graça de Deus. Mas descer sem o poder de Deus, você pode cair na mão dos salteadores. Eles poderão te espancar, deixar você quase morto, num perigo tremendo. Alguém queria brincar com os dons espirituais, e vou expulsar esse demônio aqui no nome de Jesus de Paulo. Não, mas era o espetáculo que Paulo fez. O camarada estava endemoniado, ele repreendeu, o cara ficou, não, eu vou também usar esse argumento. E foi lá, em nome de Jesus de Paulo, eu te ordeno, sequinho, sequinho. Meu Deus. O endemoniado olhou para ele e disse, ei, eu conheço muito bem quem é Paulo
E também o Jesus que ele serve, mas você partiu para cima dele e espancou, deixou ele todo ferido. Aleluia. Jesus, ele nos observa. Mas Satanás, ele está de olho em nós também. Ele não descansa de olhar, querendo nos tragar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem. Então tema ao Senhor, busque ao Senhor, se encha do Senhor, para que você possa fazer um trabalho em favor da vida das pessoas. Ali está, né, o samaritano. Passou ali o sacerdote, não fez nada. Passou ali o levita, não fez nada. Mas o bom samaritano, falando exatamente de alguém cheio da graça, que tinha óleo, tinha um vinho, e ele pôde descer da estalagem, da cavalgadura, e se abaixar ali, estender, fazer os primeiros socorros, colocar o rapaz em cima do animal, e foi levando. Quer dizer, se doou pela pessoa, e ele levou para uma estalagem para que cuidasse dele, deixou ali um valor e disse: se ainda faltar alguma coisa, quando eu voltar eu lhe pagarei. Isso fala muito grande, muito forte com cada um de nós. Quantas pessoas foram alcançadas pelo bom samaritano e estão na estalagem? A casa de Deus é o pronto-socorro espiritual. A casa de Deus é o hospital. A casa de Deus é o lugar onde as pessoas chegam feridas, doentes e precisam ser atendidas. Aqui é o lugar onde Deus dá conforto aos necessitados, alegra o coração triste, levanta o caído, fortalece os fracos. É o lugar onde Deus age através de mim e de você. Aleluia. Oh, Macai, estou agarrado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diaconia é a razão do coração. Não podemos exercitar a diaconia sem que realmente sentimos compaixão, misericórdia pelas pessoas. Glória a Deus. Não devemos somente ganhar as almas para os céus, mas também tornar este nosso mundo mais parecido com o céu. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério, diz a Bíblia que ele olhou para a multidão e viu uma multidão que caminhava como que ovelha sem pastor, errantes, não tinha alguém para orientar. Caminhavam cada uma pelo seu próprio caminho. Mas diz a Bíblia que ele sentiu uma íntima compaixão. Ele se aquebrantou. Ele disse: eu preciso olhar mais detalhadamente, quase que individualmente, para essas pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa. E começou a atender as pessoas que ele estava vendo. Glória a Deus. Curou os enfermos, paralíticos agora começaram a caminhar. Cegos tiveram a felicidade de ver e contemplar a beleza que Deus tinha criado. E tantas moléstias e tantas coisas, aconselhamento para as pessoas. Jesus ele encheu de íntima compaixão e começou a ajudar as pessoas. Quantos foram ajudados pelo Senhor aqui? Aleluia. Pastor Josias, eu nasci num lar cristão. A maior alegria minha é saber que desde criança eu sirvo ao meu Senhor. Desde criança, frequentando escola bíblica dominical. Éramos em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Eu lembro-me até hoje que no domingo pela manhã nós não faltava a escola bíblica dominical. Não tínhamos carro na época,
pai tinha a bicicleta, e às vezes ele dizia assim: hoje o Josias vai comigo de carona. E os outros, outro domingo era outro, rodíziozinho, né? Oh, felicidade de carona de bicicleta para a escola bíblica dominical. Com meus 15 anos de idade eu vim morar em Joinville, aprendi a ser fotógrafo. Mas o que tinha sido plantado no meu coração desde a infância já estava bem alicerçado. Me batizei nas águas com 14 anos de idade. Com 15 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e o fogo de Deus nunca apagou no meu coração. Com os meus 18 anos entrei no exército, passei a vida toda ali, graças a Deus, sempre servindo ao meu Senhor e cooperando. Atividade, né, secular nunca me impediu de eu estar trabalhando para o Senhor. Lembro que no ano de 89 até 91, eu dirigia a congregação do Boa Vista, ali em Joinville. Eu era terceiro sargento. E nunca impediu de eu fazer a obra do Senhor, mesmo estando nas minhas atividades profissionais. Como o pastor Eliezer, né? Está nativo ali, é pastor e dirige uma congregação, é o meu vice-coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Então existe, meus queridos, não existe alegria maior de eu saber que o Senhor tem cuidado de mim durante todos esses anos. E eu olho assim para a minha família, os meus irmãos, todos com ministérios na igreja. Meu pai, presbítero, já está com o Senhor, mas os meus irmãos todos envolvidos na obra de Deus. Amém. Minhas irmãs também, uma é casada com o presbítero, o outro é casada com o auxiliar do trabalho. Então, eu louvo ao Senhor por isso. Desde criança, cedo, levantando, no domingo pela manhã, e a escola bíblica dominical. Eu morava ali, pastor Eliezer, na segunda casa, na Vila Militar, na rua Valgas Neves. E domingo pela manhã, às 9 horas, eu já estava na igreja com a família. A nossa escola termina às 10h30. O máximo, a igreja era perto. Máximo 11 horas eu já estava em casa. Antes do meio-dia eu já estava almoçando. Tinha sido alimentado pela palavra de Deus e agora estava sendo alimentado fisicamente. Que coisa maravilhosa. E o vizinho, porque era bem próximo, né? Quando chegando na igreja, parece que eles estavam acordando, porque eu estava para ver, né? Com a cara toda amassada de sono ainda. Eu não sei se eles tomam café ou se eles já almoçam direto ou não, mas nós já tínhamos feito a nossa parte com Deus e também com a família. E Deus cuida de nós. E olho para os nossos companheiros, todos envolvidos com a nossa escola bíblica dominical, e a gente fica feliz. Queridos, nós temos ali em Joinville, agora estamos ultrapassando 8.200 alunos matriculados. Mas na pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos 10.200 e às vezes até ia a 11.000 alunos matriculados. Com a pandemia houve uma queda, mas agora já estamos voltando. Eu creio que até o final do ano nós estaremos aí novamente com mais de 10.000 alunos matriculados. Então não existe coisa melhor do que aprender a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós sabemos que a diaconia, ela trabalha o nosso coração para fazer com que as pessoas se tornem felizes, contentes, e que o ambiente terreno seja o mais próximo possível, que eles possam dizer assim: a igreja é um lugar tão bom. Como não vai ser no céu então? Se na casa de Deus o ambiente é tão gostoso. Você lembra daquela passagem da transfiguração? Jesus convidou os seus discípulos para que estivessem com ele em momento de oração, e de repente Jesus se transfigurou e a glória desceu naquele lugar, o resplendor da presença de Deus naquele lugar, e os discípulos não queriam outra coisa, não queriam mais voltar para a casa deles, e também não se preocuparam mais com o seu corpo. Eles disseram: Jesus, vamos fazer aqui 3 cabanas, 3
tabernáculos, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e nós vamos ficar aqui só do lado de fora contemplando. Você já passou um culto assim? Que a presença de Deus desceu, o pastor deu uma bênção apostólica e o povo não quer sair, e o poder de Deus continua, o falar em línguas de mistério, e aqueles que têm que trabalhar realmente tem, mas outros que de repente têm um tempinho mais vão ficando, porque o ambiente está sendo saturado pela presença do Senhor. Aleluia. Precisamos provocar isto nas nossas vidas, a ponto de que as pessoas sejam atraídas para este local de culto, de adoração. Na igreja onde eu estou pastoreando, eu sempre oro, Senhor, que este local seja uma referência nesta localidade, que as pessoas ao passarem por aqui sejam atraídas e desejosas em entrar nesta casa, para que aqui sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E isto não pode ser só um comprometimento do pastor. Tem que toda a igreja pensar desta forma, de sorte, como a Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que ele teve? Dentre tantos, ele quer que a sua casa se encha. Se encha. Vamos pelos valados e traga os coxos, os doentes, traga o que eu quero, é a casa cheia. Aleluia. Então evangelize, faça missão, trabalhe, faça diaconia, e você vai ver o resultado do teu trabalho sendo realmente demonstrado, e você vai ficar cheio, não, você vai ficar feliz, contente. Quem que não quer ter um departamento e ver o departamento prosperando? Então a alegria é nossa, porém a honra e a glória pertence ao Senhor. Aleluia. Vamos mais adiante. Alguém me informa o horário? 21h14. Já vamos encerrar. Glória a Deus. Ali então Jesus, né, ele se preocupa com as pessoas, e ali está um cajado e um número de ovelhas. Deus quer que cada um de nós se preocupamos um com o outro. Quem cuida das ovelhas é o pastor. O pastor tem uma visão geral, mas quem gera ovelhas são as próprias ovelhas. Quem gera precisa cuidar. Então é um trabalho em conjunto, diaconia. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus, o exemplo de servo. Jesus dá o exemplo de como funciona o sistema mundano, opressor entre os seus seguidores. Não deveria ser assim, mas quem quisesse ser grande, que fosse servo. Então ele realmente toma a forma de servo. Mas o ser humano, ele sempre quer o quê? Um pedestal maior. Não, eu quero subir no pódio, mas tem que ser no meio, que é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Não, eu quero. Não. Nós não. Acabei apagando aqui. Segundo lugar, a igreja. Terceiro, a sociedade. Olha só, nós precisamos focar a humanidade. Agora não podemos pensar em se destacar dentre os demais. Não, eu que quero ser o tal. Não. O apóstolo Paulo diz que assim como no estádio todos correm, né, e querem ganhar o prêmio, mas é um só que ganha, porém na casa de Deus é diferente. Todos nós seremos galardoados, seremos abençoados pelo trabalho e pela atividade que cada um de nós desempenhamos na casa do Senhor. São 3 as fases ou plataforma para praticar a diaconia. Pratique a diaconia na igreja.
pratique a diaconia na sociedade, mas o foco maior é o ser humano. Valorize as pessoas. Ah, pastor, aquela pessoa já veio tantas vezes para a igreja, já dobrou o joelho quantas vezes, pastor, não adianta mais. Não, vai lutando, daqui a pouco o Filho vai se libertar. A Bíblia diz assim: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos libertos temos aqui? Glória a Deus. Jesus te libertou para que você ajude a libertar outras pessoas. O apóstolo Judas, eu acho que falou, né? Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quem vai salvar? Você. Tendes dele misericórdia. A igreja tem este poder de salvar, mas em nome de Jesus. Ele é o Salvador, Ele já fez a sua parte, mas a pregação do Evangelho, o trabalho da diaconia, de observar as necessidades das pessoas, é da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, as horas já se avançaram. Glória a Deus, queridos, estejamos em pé. Como está o teu chamado? Você tem valorizado o teu chamado? Jesus te chamou para fazer parte desta igreja. Não é somente para sentar nos bancos, ilustrar os bancos da igreja, não. Jesus também cuida dessas pessoas, que mantém a manutenção, a zeladoria, mas é muito mais do que isso. Jesus quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas, e possam, através do trabalho diaconal, realizar um trabalho abençoador, e vidas sejam alcançadas através do teu esforço diante do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, levante as suas mãos, estaremos orando. Pai querido, te adoramos, Senhor, por este momento tão especial, de estarmos na tua casa, Senhor, onde sentimos o teu agir, onde sentimos a tua presença, onde sentimos que tu estás entronizado neste lugar, e estás contemplando a cada um de nós nesta noite, e sabemos que estamos saindo daqui, Senhor, abençoados por ti, porque a tua palavra é como espada que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ó Deus, a tua palavra é maravilhosa, ela é viva, porque o autor é vivo, o autor está entre nós, e nós te adoramos, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.